Ingressamos hoje no estudo da parte especial do Código Penal. Antes, porém, vamos rememorar alguns conceitos básicos de direito penal. A legislação criminal, conjunto de textos em forma de lei, é composta de textos básicos ou legislação comum e outros textos ou legislação especial. Os textos básicos ou legislação comum são o Código Penal, que cuida dos crimes, e a Lei das Contravenções Penais, que cuida das contravenções penais. Os outros textos ou legislação especial são as leis que surgem à margem do Código Penal e da Lei das Contravenções Penais, como, por exemplo, a Lei Antitóxicos, a Lei de Transplantes de Órgãos, o Código de Trânsito, que é um texto misto e traz disposições penais, entre outras leis. O Código Penal apresenta-se dividido em duas partes. A parte geral, que traz as regras básicas, e a parte especial, que cuida dos crimes e das penas. A parte especial também traz algumas poucas regras de caráter geral. A parte especial, agora foco do nosso estudo, apresenta-se dividida em títulos, capítulos e seções. O título destaca o bem jurídico genericamente protegido. Por exemplo, o título 1, pessoa. O título 2, patrimônio. O capítulo destaca o bem jurídico especificamente protegido. Por exemplo, o capítulo 1 do título 1, vida. A seção, por sua vez, vem como destaque de alguns capítulos. Por exemplo, o capítulo 6 do título 1 traz o destaque específico para o bem jurídico liberdade individual. E a seção 1 desse capítulo destaca a liberdade pessoal, enquanto a seção 2 destaca a inviolabilidade de domicílio. O título 1 da parte especial cuida dos crimes contra a pessoa. Esse título vem dividido em 6 capítulos, e o capítulo 1, com 8 artigos, cuida dos crimes contra a vida, dos artigos 121 a 128. Os crimes contra a vida são o homicídio, previsto no artigo 121, o auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio, previsto no artigo 122. O infanticídio, previsto no artigo 123. E o aborto, que vem tratado dos artigos 124 a 128. Bem, dos crimes contra a vida. Vida. Que vida? A vida humana. O capítulo vem inserido no título dos crimes contra a pessoa. O bem jurídico protegido, portanto, é a vida humana, a vitalidade. A lei protege a existência de vida, não importando a maior ou menor viabilidade dessa vida, ou seja, a maior ou menor possibilidade da vida perdurar. Havendo vida, esta é protegida, sendo crime atentar contra a vitalidade da pessoa humana, vida. O direito à vida é considerado um direito fundamental e vem previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. O nosso legislador penal considera a vida de duas formas: extrauterina, vida fora do útero materno, e
intrauterina, vida dentro do útero materno. Cuidando da vida do ser humano, podemos fazer o seguinte destaque. Nascituro, o que se encontra no ventre materno, portanto, vida intrauterina. Pode ser vítima do crime de aborto. Nascente, o que está nascendo, o que está em trabalho de parto. Vida extrauterina. Pode ser vítima dos crimes de infanticídio e de homicídio. Neonato, o que acabou de nascer. Vida extrauterina. Pode ser vítima dos crimes de infanticídio e de homicídio. E homem, enquanto ser definitivamente nascido, vida extrauterina, vítima dos crimes de homicídio e de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. É importante destacar a particularidade dos crimes dolosos contra a vida, no aspecto processual. Nos termos do que dispõe o artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal, os crimes contra a vida dolosos, consumados ou tentados, são julgados pelo tribunal do júri, o que vale dizer, não são julgados pelo juiz singular. Efetuadas essas considerações preliminares, ingressemos no estudo do artigo 121 do Código Penal, que traz o crime de homicídio. Artigo 121. Matar alguém. É o tipo mais singelo e de fácil compreensão que o Código Penal prevê. Homicídio é a eliminação da vida de uma pessoa praticada por outra pessoa. O homicídio pode ser doloso ou culposo, conforme o elemento subjetivo. O homicídio doloso, onde há a presença do animus necandi, pode se apresentar de quatro formas. Homicídio simples, caput do artigo 121 do Código Penal. Homicídio conhecido como privilegiado, parágrafo 1º do artigo 121. Por que eu digo conhecido como privilegiado? Porque, na verdade, o parágrafo 1º traz uma causa de diminuição de pena. Mas veremos isso um pouco mais adiante. Homicídio qualificado, parágrafo 2º do artigo 121. Homicídio circunstanciado, parágrafo 4º do artigo 121, em sua parte final, que prevê causa de aumento de pena. Homicídio simples, caput, portanto, do artigo 121. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Disse homicídio simples porque o caput do artigo 121 traz a figura básica do crime, o que vale dizer que eliminar a vida de outro ser humano sem qualquer circunstância especial provoca a aplicação de uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. O crime simples diferencia-se do crime privilegiado, que tem pena própria, menor que a pena prevista para a figura básica, padrão. E o homicídio simples, a figura simples do crime, diferencia-se do crime qualificado, que tem também pena própria, agora maior que a pena prevista para a figura padrão, simples. Quanto à objetividade jurídica, o bem jurídico protegido por este crime é a vida humana, ou seja,
o mais importante dos bens do ser humano, razão pela qual o Código Penal inaugura a parte especial tratando exatamente dessa infração penal. O crime de homicídio, no que tange à objetividade jurídica, é um crime simples porque só tem um objeto jurídico defendido. Tutela somente o direito à vida, diferentemente do latrocínio, como iremos estudar mais adiante, que protege o patrimônio e a vida. Sujeito passivo. Qualquer pessoa com vida após o nascimento, não importando a maior ou menor viabilidade dessa vida. Lembrando que deve haver vida. Sujeito ativo. O homicídio é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige um sujeito ativo especial. Logo, qualquer pessoa pode cometer o crime de homicídio. Consumação do homicídio. Consuma-se com o momento da morte do indivíduo, da vítima. Devemos entender como morte o momento em que cessam as atividades cerebrais, circulatória e respiratória. A prova se faz pelo exame necroscópico, que define a causa eficiente da morte, onde os médicos legistas atestam a sua ocorrência e apontam as causas. Se o corpo desaparecer, é possível a prova por testemunhas. A nossa legislação permite. Tentativa de homicídio. O crime de homicídio é material, ou seja, depende de um resultado para a sua consumação. Assim, seguindo a regra dos crimes materiais, o crime de homicídio admite a tentativa. Distinção entre tentativa de homicídio e lesão corporal. Muitas vezes é extremamente difícil dizer se ocorreu uma tentativa de homicídio ou um crime de lesão corporal, já que em ambos os casos a vítima sofre lesões, as quais não acarretam a sua morte. Primeiro aspecto a ser observado está relacionado com o dolo do agente. Na tentativa de homicídio, o agente pratica o crime imbuído do animus necandi, ou seja, intenção de matar. Porém, o resultado morte não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na lesão corporal, o agente pratica o crime imbuído do animus laedendi, ou seja, intenção de lesionar tão somente. A distinção doutrinária parece muito tranquila. No entanto, na prática, esta questão pode ser objeto de intenso debate no tribunal do júri. O que deve ser considerado, já que não se pode entrar na cabeça do agente para descobrir o que ele pretendia com a conduta praticada? Observar as circunstâncias do fato, tais como o que o agente disse antes de iniciar a execução do crime, o objeto por ele utilizado, a região vital em que a vítima foi atingida, a quantidade de golpes, desavenças anteriores entre vítima e o agente, ameaças anteriores de morte, entre outras. Meios de execução do crime de homicídio. Trata-se de um crime de ação livre, pois admite qualquer meio de execução, direto ou indireto, capaz de provocar a morte de alguém. Meio direto atinge a vítima de imediato, diretamente, veneno, tiro, facadas. Meio indireto é o que atinge a vítima através da mediação de outra causa, provocada por ato inicial do agente. Atiçar um cão feroz, jogar a vítima em local que vai morrer. Os meios podem ser classificados em
físicos, revólver, punhal, químicos, veneno, patológico, vírus ou bactérias, psíquico ou moral, violenta emoção, em regra, o crime de homicídio é praticado por ação, portanto, crime comissivo. Mas, excepcionalmente, pode ser cometido por omissão, crime omissivo ou comissivo por omissão. Deixar de alimentar o próprio filho, né? No caso, omissivo impróprio. Necessário que esteja presente o dever de agir, conforme dispõe o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É um crime instantâneo. Essa classificação está relacionada com o momento consumativo, ou seja, a consumação ocorre em um momento certo, exato, diferentemente do crime permanente, em que a consumação se prolonga no tempo. É exemplo típico de crime permanente o crime de sequestro. Afirma-se ainda que o homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes, já que estes, os efeitos, são irreversíveis. O homicídio simples, conforme dispõe o artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.072 de 90, pode ser considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Contudo, não obstante essa previsão legal, na prática essa figura pode ser considerada inviável, já que a jurisprudência majoritária é no sentido de reconhecer o motivo torpe quando o homicídio é praticado nessa circunstância. Homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º. Atentar para a rubrica do dispositivo. Caso de diminuição de pena. São causas especiais de diminuição de pena. Causa especial porque se encontra na parte especial do Código Penal. A denominação homicídio privilegiado, contudo, é tradicional na doutrina e na jurisprudência. Mas vale a pena novamente enfatizar que o verdadeiro crime privilegiado é aquele cujos limites mínimo e máximo de pena abstratamente previstas se alteram para montantes menores, o que não ocorre neste caso. Utiliza-se a pena do homicídio simples com uma redução de 1/6 a 1/3. Trata-se, pois, como a própria rubrica está demonstrando, de uma causa de diminuição de pena. O verdadeiro homicídio privilegiado, como afirmam alguns autores, alguns doutrinadores, é o infanticídio, que tem as penas mínima e máxima alteradas, embora, para ele, tenha preferido o legislador construir um tipo autônomo, segundo os dizeres de Guilherme de Souza Nutti. Bom, caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Apesar do Código se utilizar da palavra pode, entende-se que a redução é obrigatória se os jurados responderem afirmativamente ao privilégio. Trata-se de um direito subjetivo do réu, pois, caso contrário, o juiz estaria desrespeitando o princípio constitucional da soberania dos vereditos do júri. Há entendimento, entretanto, no sentido de que este pode
somente se refere ao quantum de redução que o juiz irá aplicar dentre os limites possíveis, vale dizer, de 1/6 a 1/3. Hipóteses do privilégio. O parágrafo traz 3 causas de diminuição de pena. Primeiro, motivo de relevante valor moral. Relevante é considerável, importante, digno de apreço. A pessoa pratica o ato imbuída de bons sentimentos. Diz respeito a certos sentimentos do próprio autor do crime, que demonstram que não é uma pessoa má, que tem compaixão com a vítima. Estão relacionados com motivos nobres, altruístas. Exemplo, a eutanásia. Relevante valor social. Diz respeito aos interesses da sociedade ou da coletividade, os quais podem variar de lugar para lugar, de acordo com os costumes locais. Exemplo, matar o traidor da pátria, o traficante do colégio, o criminoso perverso que intranquiliza a comunidade. No dizer de Euclides Custódio da Silveira, são motivos de relevante valor moral e social aqueles que a consciência ética de um povo, num dado momento, aprova. Terceira causa, quando o crime é praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Essa situação é conhecida como homicídio emocional. Existem 3 requisitos para ser reconhecida essa causa de diminuição de pena. Injusta provocação da vítima. A lei fala em injusta provocação da vítima, de modo que basta que a provocação seja injusta, não necessitando ser ilegal, já que nem tudo que é injusto é também antijurídico. Exemplo, fazer brincadeiras de mau gosto. O entendimento majoritário é no sentido de que não é necessário que a ação de provocar seja direta sobre o homicida. Assim, é possível que a agressão seja contra terceiro ou até mesmo animal, desde que provoque violenta emoção no homicida. Relevante ressaltar, portanto, que a injusta provocação deve ser aferida no caso concreto, levando-se em consideração vítima e homicida. Sob o domínio de violenta emoção. É a existência de uma intensa e arrebatadora emoção. A pessoa tem que estar fora de si, ou seja, dominada por esta emoção. O dispositivo trata do domínio de violenta emoção. Assim, não basta que o agente tenha agido sob a influência de violenta emoção, caso em que a causa de diminuição de pena seria afastada, podendo, no entanto, o agente ser beneficiado com a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, letra C. Atentem para a diferença. Na atenuante genérica, basta que o crime seja cometido sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. No privilégio, é necessário domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Observe-se que no privilégio é necessária a reação imediata do agente. Já na atenuante, não. Reação imediata, logo em seguida. Não pode ter havido, no caso concreto, uma patente, uma evidente interrupção temporal.
não existe reação imediata quando decorre-se um certo prazo de tempo, ou seja, se der tempo do agente esfriar a cabeça. No entanto, não há um critério rígido, devendo ser analisado o caso concreto para se aferir se o lapso temporal foi ou não considerável. É possível que a provocação tenha ocorrido muito tempo atrás, mas que o agente somente tenha tomado conhecimento momentos antes do crime. Assim, deve-se levar em conta o momento em que o agente tomou conhecimento da provocação. Essa hipótese é chamada de privilégio da violenta emoção. Homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º. Homicídio qualificado é aquele em cuja prática ocorre alguma das hipóteses enumeradas no parágrafo 2º. Vejam que aqui sim temos um autêntico crime qualificado, posto que, em face das circunstâncias que se agregam à conduta típica básica, a pena abstratamente prevista é maior que a pena prevista para a figura do homicídio simples. Há, portanto, previsão de pena própria, de 12 a 30 anos. Lembrar que pela Lei dos Crimes Hediondos, a 8.072 de 90, com as alterações ocorridas posteriormente, o crime de homicídio qualificado é considerado hediondo. Qualificando o homicídio, encontramos circunstâncias de natureza objetiva e de natureza subjetiva. As circunstâncias de natureza subjetiva estão relacionadas com o motivo e a finalidade da prática do crime. As circunstâncias objetivas estão ligadas aos meios e aos modos ou recursos empregados na prática do crime. Classificação do homicídio qualificado. Quanto aos motivos do crime, incisos 1º e 2º, circunstâncias de natureza subjetiva. Inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa, ou qualquer outro motivo torpe. O legislador aqui emprega o que se denomina de interpretação analógica, utilizando uma fórmula exemplificativa, paga ou promessa de recompensa, para, após, trazer uma cláusula genérica, ou por qualquer outro motivo torpe. O que significa dizer que o motivo torpe qualifica o crime de homicídio e que a paga ou promessa de recompensa são apenas exemplos de motivo torpe. Paga ou promessa de recompensa é o chamado homicídio mercenário. Tem-se duas figuras, o mandante e o executor. O mandante é aquele que manda matar, não tem coragem de cometer o crime e então paga para alguém fazê-lo. Ou simplesmente promete uma recompensa para quem o fizer. Executor é aquela pessoa que executa o crime mediante determinado valor ou promessa de recompensa. A qualificadora vale tanto para o mandante quanto para o executor. O efetivo pagamento da promessa não é requisito da qualificadora. Ela já está caracterizada somente com a promessa. Há divergências na doutrina sobre o que seria a recompensa.
Para alguns, somente a vantagem patrimonial. Para outros, qualquer tipo de vantagem, como, por exemplo, promessa de casamento. Motivo torpe. É um motivo vil, repugnante, desprezível, asqueroso. É aquele motivo que demonstra depravação moral por parte do autor do crime. Exemplo: matar o pai para ficar com a herança. Matar por rivalidade profissional, por inveja, porque a vítima não quis manter relação sexual. De acordo com a jurisprudência, o ciúme não caracteriza motivo torpe, por não ser um sentimento vil. E quanto à vingança? Depende. Depende do motivo que a originou. Se este for motivo torpe, ela será considerada motivo torpe. Caso contrário, não. Pois a vingança representa uma retribuição ao mal causado ao agente ou aos seus familiares pela vítima. Assim, a vingança por si só não pode ser considerada um motivo torpe. Inciso 2º, motivo fútil. Motivo fútil é o insignificante, miúdo, comezinho, pequeno, banal, de pequena importância. É matar por bobagem. Há uma grande desproporção entre o motivo e o resultado do crime. É matar o dono do bar porque este não lhe serviu uma cerveja. Matar a esposa porque deixou queimar o feijão. Ou porque salgou demais a comida. Matar o vizinho porque costuma ouvir música em alto som. Por um simples acidente de trânsito ou pequeno desentendimento. Quando o homicídio é precedido de uma grave discussão entre os envolvidos, entende-se que não se aplica a qualificadora, mesmo que essa discussão tenha começado por motivo fútil. Atentar para o fato de que a ausência de prova de motivo não equivale a motivo fútil. Agora vamos ao meio empregado. Circunstância de natureza objetiva. Inciso 3º. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Aqui também o legislador emprega a fórmula de interpretação analógica. Meio é o instrumento de que o agente se serve para perpetrar o crime. Emprego de veneno é uma substância química ou biológica, mineral, vegetal ou animal, líquida, sólida ou gasosa, que, introduzida no organismo, pode causar a morte da vítima mediante ação química, bioquímica ou mecânica. É necessário que o veneno utilizado pelo agente seja capaz de produzir o resultado morte, pois, caso contrário, não poderia haver crime de homicídio por absoluta ineficácia do meio empregado pelo agente, respondendo o mesmo por lesões corporais. Lembrar aí os nossos estudos acerca do crime impossível. Atentar que certas substâncias que não causam mal nenhum às pessoas em geral podem causar ou serem consideradas como veneno para outras, em razão de condições especiais da vítima. É o caso do açúcar,
que pode ser mortal para uma pessoa com diabetes. No entanto, não podemos falar na qualificadora em questão, especificamente do veneno, porque açúcar não é veneno. Mas se o agente agiu de forma dissimulada, poderá responder por homicídio qualificado praticado por meio insidioso ou mediante dissimulação. Emprego de fogo e emprego de explosivo podem ser meios cruéis ou que resultem perigo comum. Podemos trazer como exemplos jogar combustível e atear fogo no corpo de uma pessoa. Emprego de dinamite. Se o agente, ao causar a morte da vítima com fogo ou explosivo, provocar também dano ao patrimônio alheio, ele só responderá pelo crime de homicídio qualificado. O crime de dano fica absolvido por expressa previsão do artigo 163, parágrafo único, inciso 2º do Código Penal. É uma hipótese de subsidiariedade expressa. Asfixia é o impedimento da função respiratória. Pode se dar por várias formas. Mecânica: esganadura, estrangulamento, enforcamento, sufocação, soterramento, afogamento. Tóxica: uso de gás asfixiante. Ou o confinamento, colocação da vítima em recinto fechado, onde não há renovação do ar e a pessoa morre pela ausência de oxigênio. Meio cruel ou tortura: emprego de algum meio que inflija grande e desnecessário sofrimento à vítima antes de seu falecimento. Na tortura, o homicídio é praticado de uma forma mais lenta, com a intenção de fazer a vítima sofrer antes de morrer. Como exemplo, podemos citar a aplicação de ferros em brasa ou mutilações. A crueldade deve ser anterior à morte. A crueldade aplicada após a morte pode caracterizar crime autônomo de destruição de cadáver, ainda que parcial. Como meio cruel, podemos citar a morte provocada por pisoteamento, espancamento, pauladas, Matar a vítima com reiteração de golpes por si só não é considerado meio cruel pela jurisprudência. Observar que a Lei 9.455 de 97 tipificou o crime autônomo de tortura em seu artigo 1º e, em seu parágrafo 3º, prevê pena de 8 a 16 anos se da tortura aplicada resulta a morte. Conclui-se, nesse caso, em razão do montante da pena, que é inferior àquela prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, que o resultado morte que qualifica a tortura na lei especial é um resultado culposo, ou seja, trata-se de crime pré-terdoloso, em que o agente atua com dolo em relação à tortura e com culpa em relação ao resultado agravador morte. Portanto, temos na atualidade duas espécies de infração penal abordando a tortura. O homicídio qualificado pela tortura, no artigo 121, parágrafo 2º, em que o resultado morte é doloso e a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. E o crime de tortura, qualificado pelo resultado morte, previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9.455 de 97, em que a tortura é a finalidade do autor e a morte advém como resultado agravador da prática da tortura. E a pena é de reclusão de 8 a 16 anos. Meio que possa resultar perigo comum. Exemplo, provocar um desabamento, uma inundação,
é colocar um grande número de pessoas em situação de perigo, já que, nesses casos, um número indeterminado de pessoas pode sofrer a situação de risco que a lei visa evitar. Se o agente pratica o crime de homicídio nestas condições, expondo a perigo um número indeterminado de pessoas, responderá por homicídio qualificado e por crime de perigo comum, conforme o artigo 250 e seguintes do Código Penal, em concurso formal, conforme sustentam doutrinadores como Damásio, Evangelista de Jesus, Nelson Hungria e Magalhães Noronha. Meio insidioso é o meio dissimulado, é o uso de uma armadilha ou de uma fraude para atingir a vítima. O agente quer fazer parecer que a vítima morreu por algum tipo de acidente. É a sabotagem do motor ou dos freios de um veículo ou de um avião. Quanto ao modo de execução, circunstância de natureza objetiva. Inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Há, novamente, aqui, o emprego pelo legislador da interpretação analógica. Modo é a forma de empregar os meios escolhidos. Bem, mas eu acredito que eu não deva abordar esse assunto agora. É que na aula de hoje já vimos muitos conceitos e assim eu penso que seja melhor, mais produtivo para os nossos estudos, que a aula de hoje se encerre exatamente nesse ponto. Inciso 4º do parágrafo 2º. E, na próxima aula, dando continuidade ao tema da aula de hoje, encerraremos o estudo do crime de homicídio doloso e veremos o homicídio culposo, inclusive com referências ao Código de Trânsito Brasileiro. E ainda estudaremos um outro crime contra a vida, o crime de infanticídio previsto no artigo 123. Então, até a próxima aula.